Meus irmãos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Eu gosto de falar pouco, talvez não consiga falar tão pouco, porque falar sobre esse assunto é um assunto que pulsa no nosso coração enquanto pastor missionário também. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 10, versículo de 1 a 4. Falar um pouco sobre a nossa missão, falar um pouco também sobre discipulado, aquilo que Deus nos chama a fazer, que é pregar o seu evangelho e fazer discípulos. Então, em Lucas capítulo 10, versículo de 1 a 4, diz assim a palavra de Deus: Depois disso, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou adiante, 2 a 2, às cidades e aos lugares que ele planejava visitar. Estas foram as suas instruções: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que ele envie mais trabalhadores para seus campos. Agora vão e lembrem-se de que eu os envio como cordeiros no meio de lobos. Não levem dinheiro algum, nem bolsa de viagem, nem um par de sandálias extras, e não se detenham para cumprimentar ninguém pelo caminho. Meus irmãos, ide, essa é a ordem de Jesus para todos nós. A ordem de Jesus de que nós possamos ir, pregar o evangelho, fazer discípulos. Essa é a missão que ele nos deixou: ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos. Se você é cristão, você já ouviu falar desta missão que Jesus nos deixou, e você sabe o quanto isso é importante. Você sabe o que nós devemos fazer, mas até que ponto nós temos cumprido essa missão de ir, de fazer discípulos? Enquanto pastor e também missionário, estando sempre morando numa cidade, num povoado, em outro lugar, isso é algo que pulsa em nosso coração. A minha pergunta nesta manhã, e eu quero ser breve, é dizer para você: o que você tem feito para o cumprimento desta missão? Até que ponto você tem contribuído e ajudado outros a obedecerem a este chamado? Até que ponto nós temos ofertado, segurado as cordas e sustentado a obra para o cumprimento dessa missão? Eu não sei você, mas eu estou doido que Jesus volte. Quem está doido que Jesus volte? Levanta. Só que ele só vai voltar quando a gente fizer essa missão cumprir. E até que ponto nós temos trabalhado em prol disso, irmãos? Não diz respeito somente a uma campanha da igreja, uma campanha da nossa denominação. Nós, como batistas, somos muito envolvidos anualmente com campanhas de missões. Glória a Deus, a nossa igreja também está envolvida em todas as campanhas. Mas o que nós temos feito pessoalmente para cumprir essa missão? Eu quero falar brevemente nessa mensagem desse texto com o título A Missão de Todos Nós, e ver aqui no texto alguns pontos, alguns desafios desta missão que nos foi dada. A primeira coisa que eu queria ressaltar aqui do texto é que o texto começa dizendo que Jesus designa 70 ou 72, dependendo da sua versão da Bíblia, e aí ele divide em 2 e 2. Se você é bom de matemática, você sabe que 70 dividido de 2 em 2 vai dar quantas pessoas? Quantas duplas? 35 pessoas. Se for 72, 36 pessoas. E aí ele diz: a seara é grande e o número de trabalhadores é pouco, e você vai concordar comigo que é muito pouco. 30 pessoas, 30 duplas ou 32 pessoas para alcançar o mundo inteiro. Você sabe qual é o primeiro desafio para nós cumprirmos essa missão? É o desafio do discipulado. Diga assim comigo: desafio do discipulado. Esse é o primeiro desafio, porque a seara é grande, os trabalhadores são pouquíssimos, e o texto diz: roga ao Senhor da seara para que prepare mais trabalhadores. Nós podemos orar para que Deus levante mais pessoas, mas se nós não investirmos nas pessoas, se nós não ensinarmos as pessoas, se nós não pregarmos para elas, se nós não discipularmos elas, se nós não sustentarmos as cordas, se nós não enviarmos pessoas, a seara não vai ter trabalhadores.
E olha que nós estamos numa geração, pastor, o pastor vai concordar bem comigo, onde o seminário está até praticamente fechando cursos, fechando portas. Eu recebi a notícia agora há pouco, eu estudei no Seminário Batista do Norte, o curso de música. Me tornei ministro de música, eu e minha esposa somos ministros de música. Agora o Seminário do Norte, fiquei sabendo, pastor, que agora o curso é à distância. Não tem mais o curso presencial. Cada vez menos pessoas são enviadas ao seminário, cada vez menos pessoas se tornam vocacionadas. Cada vez menos pessoas estão vindo para o ministério, estão sendo motivadas a isso. Na minha igreja eu tenho um jovem dos seus 28 anos, com todo o perfil do ministério, pastor. Prega a palavra com intrepidez. Um jovem ainda solteiro, mas toda a igreja o chama de pastor. E eu já conversei com ele 3 ou 4 vezes sobre o ministério e ele não quer. Por que não? Será que nós não estamos motivando? Será que nós não estamos incentivando? Será que nós não temos investido? Ou talvez, será que as igrejas estão tão difíceis, pastor, que as pessoas olham assim desse Deus me livre, quero não. Essa obra é muito pesada. Irmãos, a seara nunca vai ter trabalhadores suficientes se nós não trabalharmos em prol disso, e por isso o desafio do discipulado é o primeiro desafio. Eu só estou aqui hoje, só sou pastor hoje, com 39 anos, me tornei pastor ainda muito mais jovem, com 27 anos, pastoreio desde muito antes, mas o meu concílio. Mas eu só sou pastor hoje porque houve uma igreja que me enviou ao seminário, que sustentou o meu curso, que reconheceu o meu chamado. Houve um pastor que investiu em minha vida, e é isso que nós precisamos fazer. Se o texto diz que nós devemos rogar ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores, isso quer dizer que nós devemos fazer de tudo que for preciso para formarmos mais pessoas. Quem é pai e mãe, levanta a mão aqui. Eu tenho 2 filhos, um de 8 anos está ali, a minha filha de 12. Deixa eu perguntar para você, quem vai ser o pastor dessa geração? Quem vai pastorear seus filhos? Porque eu estou ficando velho, pastor Williams também. Outros de nós não estaremos mais aqui. Quem vai pastorear nossos filhos e filhas? Se nós não levantarmos uma próxima geração, meu irmão, se nós não incentivarmos os nossos jovens, se nós não investirmos na vida de jovens e adolescentes, nos nossos próprios filhos, como será a igreja de amanhã? Nós precisamos fazer de tudo que for preciso para alcançar mais pessoas, formar mais pessoas. Isso quer dizer orar, investir, discipular, sustentar. Se os trabalhadores são poucos, o que nós temos feito para ajudar nisto? Mateus capítulo 28, versículo 18 e 19. Você conhece o texto. Olha o que diz Mateus 28, 18 e 19. Ele diz, Jesus se aproximou deles e disse, toda a autoridade no céu e na terra me foi dada, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a nossa missão, fazer discípulos. Você tem feito discípulos? Você tem investido na vida de pessoas? Antigamente, eu não peguei essa época, mas muito antigamente existia nas igrejas a cultura do pai na fé. O pai na fé era aquele cara que ia na sua casa, lhe pegar para ir para a igreja. Você disse, não vou hoje não, você vai para a igreja. Hoje não existe mais isso, irmãos. A gente não investe mais na vida de pessoas. A gente não gasta mais tempo discipulando. E é uma ordem de Jesus nós fazermos discípulos. Quando você chegar diante do Senhor Jesus, quantos discípulos você vai apresentar para Ele? Olha, eu fiz 2 discípulos, nenhum. Lá na nossa igreja, nós temos uma realidade atípica, como o pastor falou, no sertão. O povo sertanejo é um povo que tem as suas características. Nós temos povoados ali ao redor de Bimirim, onde não há nenhuma presença cristã, não vou nem dizer nem evangélica. Nem igreja católica tem. Não tem igreja católica, não tem igreja evangélica, não tem igreja alguma. E recentemente um grupo de missionários da Juvep de São Paulo vieram e se instalaram ali. Um jovem de 28 anos, Marcelo, estava conosco esses dias, estava morando lá. Pessoas que nem sabem quem é Jesus. Talvez você diga, pastor, você está falando da África? Não, estou falando daqui.
Estou falando aqui, irmãos. Aldeias indígenas, o trabalho que está sendo feito com missionário antes, na aldeia Pirpipã, pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, não sabem nem quem é ele. Onde não há nenhuma igreja, ninguém falando de Jesus. Eu fui lá visitar, pregar no povoado de Campos. Eu fiquei surpreso, pastor. O culto do povoado de Campos, 65 adultos, 35 crianças, em culto normal, dia de domingo. Mais gente do que na minha igreja. E se for um dia especial, dá mais de 100 pessoas. Sabe por quê? Porque é a única igreja que tem. E quem quer ouvir falar de Jesus, seja católico, evangélico, o que for, vai. Marcelo começou a fazer um trabalho lá com jovens de 17, 15, 13 anos. Um jovem de 17 anos, em menos de um ano, já leu a Bíblia toda. E já está lendo pela segunda vez. O de 15 está terminando de ler a Bíblia. Porque todos os dias no povoado de Campos, Marcelo chega durante a tarde, chama eles para ler a Bíblia e fica a tarde toda lendo a Bíblia com eles, um ao lado do outro. Sabe o que é isso, irmãos? Discipulado. Nós precisamos investir na vida de pessoas e cumprir a missão. O primeiro desafio é o desafio do discipulado. Porque nosso tempo vai passar, a velhice vai chegar e uma nova geração tem que continuar. Às vezes a gente não quer investir nisso, gastar tempo nisso. Eu sei que todos nós que já estamos aqui, já convidamos alguém para a igreja. Você disse, vamos para a igreja? A pessoa disse, não. E você não chamou nunca mais. Às vezes é preciso a gente chamar 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. A gente recebe uma resposta negativa e a gente não investe mais. O desafio do discipulado. Você tem feito os discípulos. Eu digo isso até ministerialmente. Na minha igreja existem os ministérios, os departamentos, quando acaba o ano e a gente precisa eleger novos líderes, nem tem. Porque nenhum líder fez um discípulo dentro do seu próprio ministério, para dar continuidade. No nosso estatuto, o líder só pode ficar à frente do ministério durante 2 anos. Então, quando acaba aqueles 2 anos, e agora? Se não tiver ninguém. Você tem feito discípulos. É investir tempo em pessoas, é formar a próxima geração. O que nós temos feito? É preciso fazer discípulos para ter mais trabalhadores e cada dia menos vocacionados. E por que será isso, irmãos? Será por falta de apoio, por falta de investimento? Quantas horas do nosso dia nós investimos na vida de alguém? Eu não vou nem falar sobre a nossa responsabilidade enquanto pai e mãe investir na vida do filho. Que o nosso filho pode ser discípulo. O meu filho com 8 anos, desde muito cedo, e ainda hoje ele diz assim, eu quero ser pastor. E eu espero que ele continue querendo. Porque nós temos investido na vida deles para que eles sejam vocacionados. Eu digo para minha esposa, olha, se meus filhos crescerem e chegarem à fase adulta sendo crentes, eu falhei, pastor. Porque eu estou trabalhando na vida deles para eles serem vocacionados. Para mim, se eles chegarem à fase adulta e virem para a igreja todo domingo, toda quarta, ainda é pouco. Eu quero que eles entreguem a vida para o ministério, quero que eles sirvam ao Senhor dessa obra, quero que eles sejam tão amantes, tão apaixonados por essa obra como nós somos. Isso é discipulado. Isso é um trabalho árduo, é um desafio. Precisamos pagar o preço, e Jesus nos chamou para isso. Uma igreja em que todos estão sendo discipulados é uma igreja que cresce. Às vezes, o fato de discipular também requer que você seja discipulado. Nós precisamos nos permitirmos sermos acompanhados pelas pessoas. É um discipulando o outro. Todos precisam estar sendo discipulados. Nós precisamos orar, discipular, investir tempo e dinheiro para formar mais pessoas, incentivar, estimular, sustentar. Será que nós temos contribuído para formar mais pessoas ou para formar menos? Às vezes, até nós desestimulamos. Esse é o nosso primeiro desafio enquanto missão, meu irmão. É o desafio do discipulado. Sabe qual é o segundo desafio que tem aqui no texto que eu quero ressaltar para você, para nós cumprirmos essa missão?
e Jesus voltar logo em nome de Jesus, é o desafio da perseguição. Olha o que diz o texto, no versículo, deixa eu abrir aqui o capítulo certo, no versículo 3, se eu não me engano, o texto diz: agora vão, e lembre-se de que eu os envio como cordeiro no meio de lobos. A nossa missão, ela tem um segundo desafio. Além do desafio do discipulado, é o desafio da perseguição. Repita comigo: desafio da perseguição. Nós temos o desafio que é saber que Jesus nos envia como cordeiro entre lobos. Você sabe o que isso quer dizer? É que a missão tem muitas dificuldades, perseguições, lutas, aflições. Em João 15, de 18 a 20, Jesus diz que nós também seremos perseguidos, mas que ainda assim nossa palavra será proveitosa. Olha o que diz João 15, de 18 a 20. Se o mundo os odeia, lembrem-se de que primeiro odiou a mim. O mundo os amaria se pertencessem a ele, mas vocês já não fazem parte do mundo. Eu os escolhi para que não mais pertençam ao mundo, e por isso o mundo os odeia. Vocês se lembram do que eu lhes disse? O escravo não é maior que o seu senhor. Uma vez que eles me perseguiram, também os perseguirão. E se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a sua. Jesus está dizendo: olha, a perseguição vai existir, mas a palavra vai ser proveitosa. Eles também obedecerão ao ensinamento de vocês. Nossa missão, meu irmão, é ser um cordeiro no meio de lobos. Você já viu um cordeiro no meio de lobos? Eu nunca vi um cordeiro no meio de lobos. Mas eu imagino que um cordeiro no meio de lobos, ele está assustado, acuado, com medo. Jesus está dizendo que sim, nossa missão é difícil, mas não é impossível. Para cumprir a missão é preciso amar mais o Senhor da missão do que a sua própria vida. Porque a missão tem perseguição. Eu estava em uma determinada região do país, pastoreando uma determinada igreja, quando Deus me chamou para um outro local, e nesse outro local eu sabia que havia um risco de morte iminente, e minha esposa chegou para mim e disse assim: a gente vai mesmo? Eu disse: amor, se Deus está mandando nós irmos, nós vamos. Se for para morrer, a gente vai morrer no centro da vontade de Deus. A obra tem um risco de perseguição. Se você não amar mais o Senhor da obra do que a sua própria vida, nós não cumprimos a missão. O cordeiro no meio de lobos, ele arrisca a própria vida, mas confia em Deus para prosseguir na missão. Em 2 Coríntios, capítulo 1, olha o que diz Paulo, 2 Coríntios 1, versículo 8 a 10. Olha as palavras do apóstolo Paulo, 2 Coríntios 1, versículo 8, diz: irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Nós fomos esmagados e oprimidos além da nossa capacidade de suportar, e pensamos que não sobreviveríamos. De fato, esperávamos morrer, mas como resultado, deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar somente em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou do perigo mortal e nos livrará outra vez. Nele depositamos nossa esperança e Ele continuará a nos livrar. Paulo está dizendo: nós sabíamos do risco mortal, mas nós confiamos e Ele nos livrou e continuará a nos livrar. Meu irmão, quem quer seguir Jesus precisa amar mais a Ele do que sua própria vida. Precisa se entregar completamente. A Bíblia diz que os covardes não entrarão no reino de Deus. Quem não está disposto a dar a sua vida, não segue Jesus. Tem gente que quer cumprir a missão, mas não quer sofrer perseguições. Você já ouviu isso? Tem gente que diz assim: ah, mas nós não seremos perseguidos. Tem gente que crê, e eu respeito se você crê assim, nós seremos arrebatados antes de qualquer tribulação.
Tem gente que não quer passar por tribulação, tem medo. Tem gente que não quer passar por privação, por dificuldade, por sofrimento. A gente tem uma dificuldade na igreja, a gente quer sair da igreja. Eu não quero passar por dificuldade. A gente tem privações, a gente não quer. A gente quer ir para uma zona de conforto, onde não há privações. Se o reino de Deus se expandisse somente onde há zona de conforto, meu irmão, Jesus não ia voltar, porque muitas vezes Deus nos leva a lugares onde não há zona de conforto alguma. São perseguições, são desafios. Pessoas que não querem passar por tribulação nenhuma, por perseguição nenhuma, serão as primeiras que vão negar Jesus quando a perseguição vier. Essa missão é de todos nós. Talvez você diga, mas a perseguição é só de fora. Não, a perseguição às vezes é de dentro. Eu tenho dito que o exército de Deus é o único exército que ataca seus próprios soldados. Muitas vezes somos nós que atacamos a nós mesmos. São pessoas que são feridas dentro do seu próprio exército. Homens de Deus, missionários, pastores desistindo do ministério por estarem feridos. Igrejas também, pessoas desistindo de ser crentes porque foram feridas. Sabe o que é isso? É perseguição, dentro também interna, na própria família, na própria igreja. Pastores que ficam doentes por causa de igreja doente, igrejas que ficam doentes por causa de pastores doentes, crente que fica doente por causa do outro crente doente. São perseguições e se a gente não vencer esse desafio da perseguição, a gente não alcança a missão. Às vezes a vontade é de ir embora, de largar tudo, de dizer, eu não aguento mais, eu quero ir para a zona de conforto, porque aqui está difícil. Mas Deus disse assim, olha, a missão é minha, eu sou o Senhor da missão, e a minha ordem é que você continue. Olha o desafio que nós enfrentamos. Não deixe que o medo te paralise de cumprir a missão, porque de fato a perseguição é um desafio a ser vencido. O terceiro desafio para o cumprimento dessa missão, meu irmão, é o desafio de deixar tudo. Fale assim, o desafio de deixar tudo. Olha o que o texto diz em Lucas capítulo 10, a continuidade. O texto diz assim, não levem dinheiro algum, nem bolsa de viagem, nem par de sandálias extras, e não se detenham para cumprimentar ninguém pelo caminho. Quando Jesus nos chama, ele diz, olha, não levem nada. Você pensa que na nossa realidade, lá onde nós estamos, como pastor, em todos os lugares, lá na minha realidade eu também não sofro perseguições, sejam internas ou externas. O desafio de pregar o evangelho no campo sertanejo é muito grande. Um campo onde a idolatria, o catolicismo está muito presente. São várias situações onde nós somos perseguidos. Agora, o desafio de deixar tudo, olha, para muitos, talvez esse seja o maior desafio. Jesus diz, olha, não leve bolsa, não leve sacola, não leve sandália, resumindo, não leve nada. E sabe qual é o problema da gente? É que tem gente que quer cumprir a missão e quer levar tudo. Não quer deixar nada. Quer levar as coisas, os móveis, a família, o cachorro, o periquito, o papagaio, todo mundo. Porque nós não aprendemos a perder nada para Deus. Não queremos perder nada para Jesus, mas o chamado de Jesus sempre foi, deixe tudo e segue-me. Em Mateus 19, 21, olha o chamado de Jesus aqui. Olha que coisa, Mateus 19, 21, ele disse, se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, então você terá um tesouro no céu, depois venha e siga-me. Ou seja, se desfaça de tudo e venha. Em Lucas capítulo 5, versículo 27, outra hora que Jesus também diz isso. Lucas 5, 27, ele diz assim, ó, depois disso, Jesus saiu da cidade e viu um cobrador de impostos chamado Levi sentado no local onde se coletavam impostos e disse,
Siga-me, disse Jesus. Levi se levantou, deixou tudo e seguiu. Outro ponto, no versículo 11, mesmo capítulo, Lucas 5:11, o texto diz: e assim chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Só a gente que quer seguir levar tudo. Porque a gente é diferenciado. A gente quer ir de carro. Vamos fazer evangelismo, eu vou de carro. Vamos fazer evangelismo, eu vou levar o meu travesseiro. Porque sem ele eu não consigo dormir. Meus irmãos, o desafio de deixar tudo, se nós não estivermos dispostos a talvez deixar tudo, amar mais o Senhor da obra do que nós mesmos, nosso conforto, nós não cumprimos a missão. Você já viu alguém indo para uma viagem missionária carregando um monte de mala? Parece que é um mês a viagem missionária. É 3 dias, ou 2 dias, ou 1 dia. Olha, Jesus não te chamou para levar tudo. Ele te chamou para deixar tudo. Eu, quando me casei recentemente, já estou com 16 anos de casado, quando nós casamos, eu e minha esposa, com 1 ano e meio de casado, Deus disse: olha, vocês vão para Roraima. Roraima, acho que você não sabe, assim, a gente às vezes nem sabe onde é Roraima. É lá em cima do norte, em cima do Amazonas. Um lugar tão longe que não dá para levar nada, nem que eu queira, não dá, porque só vai de avião. E nós, na época, eu recém-casado, 1 ano e meio de casado, você sabe, a gente casou sem um banco para sentar. Eu gosto de brincar assim, porque na realidade foi assim. E a gente foi durante esse 1 ano e meio montando a nossa casinha ali, comprando os móveis, comprando tudo. Quando eu terminei de montar, aí Jesus disse: vocês vão para Roraima agora. E eu olhei para o meu guarda-roupa, a primeira coisa que eu pensei, eu disse assim: meu guarda-roupa, eu vou deixar meu guarda-roupa. Aí, na mesma hora, eu lembrei de algo que eu tinha falado para Deus na minha adolescência, que eu comecei a pregar a palavra de Deus com 15 anos de idade. Desde Lidiano estão aqui, eles são prova disso. Me viram jovens na igreja. E eu lembrei que eu disse um dia assim, eu disse assim: Deus, que nada me impeça de fazer a tua vontade. Naquela mesma hora, fração de segundos, eu já olhei para o guarda-roupa e disse: eu quero saber lá desse guarda-roupa, Deus vai me dar outro. E nós fomos obrigados a deixar tudo, porque não tinha mesmo como levar. Nem vender a gente não conseguiu, foi doando mesmo as coisas e fomos embora, com uma mala só. Você não sabe a dificuldade que é botar a sua vida toda dentro de uma mala. E não poder dar excesso de bagagem, que é só 23 quilos. No último dia eu estava lá tentando fechar a mala apertada e orando a Deus: Deus, que não dê excesso de bagagem, que não dê excesso de bagagem. Eu não vou contar esse testemunho, porque senão eu me alongo demais. E fomos, passamos 10 anos ali em Roraima. Ali tivemos filhos, compramos casa, compramos carro, mobiliamos a casa toda. Depois de 10 anos, Deus disse: agora vocês vão voltar ali para Ibimirim. Estamos lá até hoje, 4 anos vai fazer. E tivemos a segunda experiência de deixar tudo, porque não dá para trazer nada no avião. Só que agora a experiência foi com nossos filhos. E poder ver eles vivenciando essa experiência foi uma coisa rica. Antes de ir embora, os meus filhos: papai, a gente vai deixar o meu brinquedo, a minha bicicleta. Eu digo: meu filho, olha, presta atenção. Chegando lá, Deus vai dar tudo de novo. Deixa essa bicicleta aí que Deus vai dar outra. E ver eles entenderem isso, vivenciarem isso, é uma coisa rica. Eu digo que é um absurdo. Eu tenho 16 anos de casado, já tive 4 geladeiras, 4 camas, 4 guarda-roupa, tudo 4. É absurdo, irmãos. Se eu não tivesse deixado as coisas, eu tinha 4 casas mobiliadas, porque eu tive que deixar tudo para ir, deixar tudo de novo para ir. E hoje estamos lá com a casa toda mobiliada, e estou vendo a hora a gente ter que deixar tudo de novo para ir. Mas se for para deixar para ir, a gente vai, irmãos. Porque a palavra de Deus diz que ninguém que tenha deixado casa, pai, mãe, filhos e filhas, não receba ainda nesta vida 100 vezes mais. Mas no final diz assim: com perseguições. Todo mundo quer receber 100 vezes mais, mas é com perseguições, meu irmão. O desafio de deixar tudo. Quem não está disposto a perder nada para Deus, não é digno da missão. Se você se apega ao material, você paralisa, você não cumpre a missão. É por isso que Jesus vai dizer que dificilmente um rico entra no céu, porque ele tem muitos bens, e quanto mais bem nós temos, mais nós nos apegamos. Quando você não tem nada, quando você mora numa casinha pequena, quando você tem um casebre, quando você é humilde, simples, deixar aquilo ali é fácil. Agora, se você tem uma mansão com piscina, uma coisa difícil, você vai deixar aquilo.
É difícil. É difícil, porque o rico tem mais coisa para se apegar. Tem gente que quer cumprir a missão e não quer deixar nada para trás. Na verdade, tem gente, irmãos, e me desculpe dizer isso, que nunca perdeu nada para Deus. Nunca deixou um gato para trás para servir a Jesus. Tem gente que nunca perdeu nada para Deus, tem gente que não abre mão de nada. Me desculpe dizer isso, mas na minha igreja tem, eu não estou falando de vocês, mas na minha igreja tem gente que não contribui, não dizima, não oferta, não deixa nada, não faz nada. E ainda fala de quem faz. E ainda quer ser igual a quem faz ou quem deixou tudo. E eu digo lá na minha igreja, meus irmãos, quem nunca deixou nada, nunca vai ser igual a quem deixou tudo. Às vezes, quando chega um missionário na nossa igreja, que nós chamamos ele para trazer a palavra, que nós oramos por ele, eu sei que na minha igreja tem gente que diz assim, está honrando esse rapaz, eu também estou aqui, eu também sou, eu também faço, eu também sou isso, mas alguém que nunca deixou nada. Quem nunca deixou nada, nunca vai ser igual a quem deixou tudo. A verdade é que tem gente que não abre mão de nada para Deus. Quem nunca deixou nada, nunca vai ser igual a quem deixou tudo. A missão não se cumpre com quem fala, se cumpre com quem faz. E se nós queremos cumprir a missão, nós temos que ter o coração aberto para perder para Deus. Olha, irmãos, até nós que deixamos alguma coisa para Deus, eu quero dizer para você que isso não é mérito algum nosso. O máximo que eu puder fazer para Deus ainda é uma vergonha. Eu ainda me sinto envergonhado porque eu fiz pouco. Tivemos um momento missionário lá na cidade, 280 pessoas saíram daqui para ir fazer uma viagem missionária lá. E eu estava lá envolvido e dei o meu máximo e ajudei e contribuí, mas no último dia eu estava chorando, porque eu podia ter feito mais. Você sabe que tem gente aqui no interior de Pernambuco que nunca ouviu falar de Jesus, como eu falei, e é preciso vir gente de São Paulo falar de Jesus para esse pessoal, porque nós aqui não estamos falando. Se nós falássemos, talvez não precisava vir gente. E no último dia eu estava chorando porque eu fiquei pensando, se eu tivesse caminhado mais 100 metros, talvez eu teria a oportunidade de falar de Jesus para mais uma pessoa, em mais uma casa. E talvez em mais uma casa eu conseguiria mais alguém para Jesus. Talvez alguém que nunca ouviu. Mas a gente tem o costume de dizer assim, minha perna está doendo, eu estou cansado. Lá na igreja eu brinco dizendo assim, olha, no momento de louvor, eu às vezes estou, antes de pregar a palavra, eu estou ali no louvor em pé, cantando, e a perna está assim, ó, latejando, a vontade de sentar é tão grande. E eu sei que eu ainda vou pregar 40 minutos em pé, mas eu digo assim, eu vou ficar em pé, porque se eu estivesse numa fila de um banco, eu ficava. E para o meu Deus, eu vou adorar de pé. Às vezes, irmãos, a gente não quer perder nada, perder um conforto, caminhar mais 100 metros. E essa missão é nossa. Em Lucas capítulo 17, versículo 10, diz assim, olha, da mesma forma, quando vocês obedecem, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Não é mérito nenhum nosso. Até nós que deixamos alguma coisa, por mínimo que seja, não é mérito algum nosso. Cumprimos o nosso dever. Se nós queremos cumprir a missão, temos que ter o coração aberto para deixar tudo, perder para Deus. Eu ouvi um missionário muito experiente, de mais de 40 anos no ministério, dizer uma frase que eu guardei. Ele disse, nós aprendemos, pastor Santos Selegati, está lá fazendo missão na aldeia indígena, esqueci o nome da aldeia agora, nos Cambiuá. E ele disse, olha, quando nós entramos na missão, nós éramos jovens, fizemos o curso para ser missionários, nós aprendemos a queimar todas as pontes que nós passamos, que nos levaram à vontade de Deus.
Eu disse assim, como assim, pastor, queimar todas as pontes? Você vai passando pelas pontes que te levam na direção da vontade de Deus e vai queimando elas. Sabe por quê? Porque quando a coisa apertar, quando a coisa ficar difícil, não dá para voltar. A gente queimou a ponte. Queimar as pontes que passamos em direção à vontade de Deus para não sermos tentados a voltar. Sabe o que é isso? É vender tudo, como Jesus disse ao jovem. Vende tudo, dá aos pobres e vem. Se esse jovem fosse, na hora que a coisa apertasse, ele ia dizer, vou voltar. Não dá para voltar. Vendi tudo. Agora, quando nós não deixamos tudo, a coisa aperta, esse rapaz, eu vou voltar. Lá eu tenho casa, lá eu tenho carro, lá eu tenho tudo. Muitas vezes na minha vida eu me encontrei nessa situação, dizendo assim, a minha vontade de voltar era grande, mas eu vou lá onde? Eu deixei, foi tudo. Deixei a igreja, saí da igreja, deixei o emprego, deixei a casa, vendi imóvel, vendi tudo. Não tenho mais para onde voltar. O desafio de deixar tudo, irmãos. Sabe o que isso quer dizer? É deixar tudo, vender tudo. Você se coloca numa situação de não ter mais como voltar. E é isso que os discípulos estão dizendo em João capítulo 6, versículo 67. João 6, 67, o texto diz, então Jesus se voltou para os 12 e perguntou, vocês também vão embora? Simão Pedro respondeu, Senhor, para onde iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Eu não tenho para onde ir, não tem como voltar, a gente já deixou tudo, a gente já perdeu o barco, largamos a rede lá, alguém já pegou esse barco, não tem mais rede, não tem mais barco, não tem mais nada. Para onde eu vou voltar? Em Marcos capítulo 10, versículo 28 a 30, os discípulos também dizem, olha, Marcos 10, 28, então Pedro começou a falar, nós deixamos tudo para segui-lo. Ele está dizendo, olha Jesus, nós deixamos tudo, nós não temos para onde ir. E aí Jesus vai dizer, eu lhes garanto que todos que deixaram casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, ou propriedades por minha causa e por causa das boas novas, receberão em troca neste mundo 100 vezes mais. É o texto que nós falamos. Casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades, mas é com perseguição. E ainda no mundo vindouro, a vida eterna. Você nunca perde para Deus sem ganhar mais de volta. Tudo que eu deixei, irmãos, eu deixei um apartamentozinho pequeno, apertado, de 19 metros quadrados, era o nosso apartamento. Metade da metade desse. Era 3,5 por 6 o apartamento. Então a gente morava. Deus me deu muito mais em troca. Ninguém perde para Deus. Você dá aqui, Deus já está dando demais de volta. Vença o desafio de deixar tudo, se você quer cumprir a missão, de entregar-se completamente, de fazer o que for preciso e necessário, não importa onde, quando, como ou quanto. Essa é a nossa missão e nós não podemos medir esforços. Será que você é capaz de perder um dia para Deus? De perder 1 hora para evangelizar alguém? Perder 1 hora todo dia da sua tarde para ler a Bíblia com o seu vizinho? Vamos ler a Bíblia junto? 1 hora, todo dia de 2 às 3. Será que nós somos capazes de perder uma pizza, que está a R$80 uma pizza, mais ou menos, para a gente investir na vida de alguém, ofertar na vida de alguém, investir em missões, porque essa é a nossa missão? Será que a gente pode perder uma tarde de descanso, um soninho da tarde ali, para a gente falar de Jesus? Por último, irmãos, e eu já estou terminando, o último desafio que nós enfrentamos para o cumprimento da missão, que está no texto, e eu quero ressaltar, é o desafio da urgência. Diga assim, desafio da urgência. Olha o que o texto diz, no versículo 4. E não se detenham para cumprimentar ninguém pelo caminho. Ele diz, não leve bolsa, não leve nada, não leve dinheiro, não leve sandália, e não parem para falar com ninguém. Sabe o que é isso? Urgência. Não temos tempo a perder, irmãos.
Aí não tem tempo para perder com conversa, com brincadeira, com outras confusões, com outros problemas que Satanás às vezes mina para a gente perder tempo. Eu tenho visto na minha igreja algo parecido com o que Deus fez no exército inimigo, onde o próprio exército se atacou. E o povo de Israel nem precisou lutar. E eu tenho visto na minha igreja muitas vezes Satanás assim, paradinho, sorrindo, e nós mesmos nos atacando. E a gente perde tempo com essas besteiras e nem faz a missão. Nossa igreja tem potencial de alcançar Ibimirim todo para Jesus Cristo. Mas nós estamos perdendo tempo com outras situações internas. A obra é urgente. O texto diz, não saúde ninguém pelo caminho. Ou seja, não perca tempo, não pare para falar com ninguém, não se desvie do propósito, não perca tempo, porque a missão é urgente. Você sabe que naquele tempo, a saudação do judeu era uma saudação demorada e longa. Você já tentou andar alguns metros com alguém famoso e importante? Prefeito da cidade, você dá 2 passos, ele cumprimenta alguém aqui, ele dá mais 2, ele cumprimenta outro aqui, você dá mais 2, ele cumprimenta outro aqui. Você não vai chegar nunca. Não perca tempo. Pessoas que param e conversam com todo mundo. Jesus está dizendo que a missão é urgente, que o inimigo vai tentar te distrair, fazer você parar no meio do caminho. Mas quem segue Jesus não pode desviar os olhos de Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, Paulo diz sobre isso. Filipenses 3, 13. Ele diz, não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto. Esquecendo-me do passado, olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial, para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, o meu foco está em Cristo. Todo o resto eu esqueço. Eu não tenho tempo a perder, concentro todos os meus esforços nisto. Quem quer seguir Jesus não pode se distrair com coisas do caminho, meu irmão. Não pode parar para cuidar de outras coisas. Nós não podemos nos embaraçar com as coisas dessa vida. Em Lucas capítulo 9, ele vai falar isso também. Não se embaraçar com coisas dessa vida, versículo 59. Ele diz, e a outra pessoa, ele disse, siga-me. O homem respondeu, Senhor, deixe primeiro sepultar meu pai. Jesus respondeu, deixa os mortos sepultar os mortos. Nós não podemos nos embaraçar com as coisas dessa vida, irmãos. Às vezes nós queremos cumprir a missão, mas a gente quer cumprir no nosso tempo. Olha, no seu tempo não dá, a missão é urgente. Às vezes a gente vai fazer o evangelismo, alguém diz assim lá na igreja, não, pastor, vamos de 4 horas da tarde, que 4 horas da tarde o sol é mais frio. Eu digo, meu irmão, é urgente, é agora, a gente vai de meio-dia. Porque quando a gente vai para a piscina, eu não vejo ninguém de meio-dia na parte da sombra assim, esperando dar 4 horas para entrar lá. Mas na hora do evangelismo, não é 4 horas, depois a gente vai, amanhã. Quando o pastor marcar, eu vou. Quando o líder de missões organizar, a gente vai. Meus irmãos, a missão é urgente. Deus não nos chamou apenas quando o sol está frio, não. Tudo que a gente faz para Jesus, às vezes, é para depois. Deixa eu tirar uma soneca aqui, mais tarde a gente vai. Jesus está dizendo que a missão é urgente. E Jesus, ele proibiu parar no meio do caminho para conversar. Ele disse, olha, não converse com ninguém. Não pare para falar com ninguém. Sim ou não? Não foi Jesus que disse isso? Está aqui no texto. Você precisa vencer o desafio da urgência. Não é cumprir depois, quando eu estiver mais velho, quando a igreja marcar. É agora. O problema é que às vezes a gente fala e amanhã a gente vai. E muitas vezes quando se marca, a gente também não vai. A missão é urgente, irmãos, e é dever de todos. Olha, se você esperar pelo outro para cumprir a missão, você não vai cumprir. Quando você chegar diante de Jesus, você vai dizer assim, eu não fui não, Jesus, porque não marcaram. Por que você não falou de Jesus? Por que você não falou de mim? Eu disse, não é porque o pastor não marcou. Por que você não foi? Não, é porque o sol estava quente. Olha, irmão, se eu deixar de cumprir a missão porque você não vai, ou porque o outro não foi, eu não cumpro.
Nós vamos acabar reclamando muito e não fazendo nada se nós esperarmos pelo outro. Eu preciso fazer a minha parte, porque eu vou prestar conta da minha parte. A missão é de todos nós, irmãos, é nossa obrigação. Nós precisamos vencer o desafio do discipulado, vencer o desafio da perseguição, vencer o desafio de deixar tudo e vencer o desafio da urgência. Você está disposto a dar a sua vida para cumprir essa missão? Vencer o desafio de perder para Deus, dar tudo de si para cumprir a missão. A missão não pode esperar. Baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos, vamos orar. Deus, queremos te agradecer, Senhor, por essa manhã, pela tua palavra. Te agradecer por essa igreja que se move em prol do teu reino para cumprir a missão. Te agradecer pelo pastor Williams, pela sua vida, pelo seu empenho, pela sua visão de reino, e que o Senhor o capacite cada vez mais para isso. Que o Senhor levante em nós aqui neste lugar, homens e mulheres de Deus, para cumprirem o teu chamado, para serem a igreja de amanhã. Nós temos aqui jovens, adolescentes, crianças de Deus que darão continuidade com a obra do teu reino. Aqui se levantarão pastores, missionários, levitas, adoradores, diáconos, servos do Senhor, que darão continuidade no teu reino. Pai, nos ajuda a vencer o desafio do discipulado, nos ajuda, Deus, a nos movermos para investirmos em pessoas, a discipularmos, a demonstrarmos, a exortarmos, ensinarmos a palavra, Deus, a acompanharmos, Pai, sermos pais e mães na fé. Nos ajuda, Pai, a vencer o desafio da perseguição, tantas vezes que é difícil, tantas vezes que nos dá vontade de desistir, de largar tudo, de olhar para trás, mas quem tem posto a mão no arado não pode olhar para trás, não é apto para o reino de Deus. Nos ajuda, Pai, a vencer o desafio de deixar tudo, sair da nossa zona de conforto, largar aquilo que nos aprisiona, Pai, e te servir, Deus, e cumprir o teu chamado. Nos ajuda, Deus, a vencer o desafio da urgência, Deus, porque nós ansiamos pelo teu retorno, pela tua volta, queremos ver o Senhor em glória, vindo nos céus, mas para isso precisamos nos mover, Deus, a falar do teu amor. Deus, que essa igreja possa crescer, que a glória da terceira casa seja maior que a da segunda, Deus, que a tua provisão, o teu milagre aqui continue a se estender, Deus, alcançando mais vidas, Pai. Que seja a agência do teu reino aqui neste lugar, que o Senhor levante homens e mulheres para junto ao teu servo, pastor Williams, avançar no reino de Deus. É isso que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus, amém.